Oi! Daí, tudo jóia aí na sua quarentena? Vamos falar neste vídeo de lógica, tá? Especificamente da lógica em Aristóteles. Então vamos lá. O que é importante você saber? Primeiro que essa palavra lógica, ela decorre da palavra logos, que significa explicação racional, certo? Mas a lógica é uma das áreas da filosofia que propõe a investigação do raciocínio e da fala. Porque não adianta você buscar a verdade no mundo, você entender e não saber organizar isso aqui na sua cabeça e também quando você for falar, certo? Um dos nomes importantes, né, lá no início das investigações sobre lógica é o Aristóteles, né? Ele tá sempre o Aristóteles. Então é aí que nós vamos nos centrar, ok? Você sabe que a lógica ela é muito importante para você como um apoio para você identificar aquilo que a pessoa está dizendo, se ela está sendo verdadeira ou não, né? Se ela está sendo verdadeira ou não. Isso é extremamente importante, principalmente nesses dias de quarentena, em que vários discursos chegam até nós e nos mais diferentes campos, seja na política, seja na área da medicina, seja na área da educação, né? E aí, identificar os discursos. E como identificar, olhar e analisar os discursos para verificar, para ter, né, uma base de que se esses discursos eles têm alguma congruência ou não. E é isso que eu vou falar hoje, tá? Um dos primeiros quesitos para você analisar uma fala, né? Para você analisar. Por que eu digo fala? Porque quando a gente fala de lógica, ela é formal. Porque ela vai olhar a forma, ela está preocupada com a forma daquilo que se diz, ok? Algumas regras lógicas para se falar. Daí depois investigar essa fala. Então, das primeiras investigações é no que diz respeito à verdade e validade, certo? Um argumento, uma fala, ela pode ser válida, mas ela pode não ser verdadeira, ok? Então, o que você espera de um discurso, né? Você espera que, primeiro, nesse discurso, ele tem alguns juízos, ok? Tem alguns juízos que eu vou colocar. O que é o juízo? É a relação de A e B. Então, a gente faz juízo sobre tudo no mundo. A gente faz juízo sobre a caneca, a gente faz juízo sobre o mouse, a gente faz juízo sobre a vida, sobre a morte, a gente faz juízo sobre tudo que existe, tá? Só que a gente organiza esses juízos na hora de falar. E aí você tem que organizar esses juízos dentro da sua fala. E às vezes, a maneira como você organiza a sua fala, ela é válida, mas ela não é verdadeira. Eu vou te mostrar um exemplo do próprio Aristóteles. Eu posso dizer assim, olha, todos os homens são imortais. Sócrates é homem, logo Sócrates é imortal. Você viu como isso é lógico? Olha, se eu parto do princípio de que todos os homens são imortais e Sócrates é homem, é óbvio que Sócrates vai ser imortal, certo? Portanto, isso é um argumento válido. Mas acontece que não é um argumento verdadeiro. Por quê? Porque quando eu vou lá no começo, o primeiro juízo diz assim: todo homem é imortal. Não é verdadeiro. Nenhum homem é imortal. Você já viu algum ser humano que não morre? Fala pra mim, né? Não tem, não existe. Então, partimos do princípio de verdade e validade. Um argumento, ele pode ter toda uma estrutura que parece ser verdadeiro, né? Mas ele não necessariamente é verdadeiro. E aí, a gente pensa, a gente começa a investigar, e eu disse que existem juízos que são analisados enquanto verdade e validade. Agora, o que são juízos? Eu já disse para você que juízo é a relação que se dá entre A e B, certo? Só que esses juízos, eles podem ser, vamos lá comigo, universais, particulares ou singulares, tá? Os juízos que nós estabelecemos podem ser universais, particulares ou singulares. O que é um juízo universal? É quando eu me refiro a um todo. Por exemplo, eu digo, todo homem é mortal. Como que eu posso analisar isso?
Eu posso analisar a partir das palavras, todo ou nenhum, né? Porque daí ele pode ser universal afirmativo ou negativo. Todo homem é mortal ou nenhum homem é mortal, ok? E aí, quando eu falo de juízo particular, eu estou me referindo a uma parcela do todo, ok? Então eu digo assim, ó, algum homem é mortal ou algum homem é imortal. E quando eu falo de um juízo singular, eu tô falando de uma pessoa sozinha, tá? Então eu falo Sócrates é mortal. Eu vou dar outros exemplos para ver se te ajuda aí. Então eu posso dizer assim, analisa aí. Eu posso dizer assim, nenhum palmeirense tem mundial. E aí eu tô falando de um juízo universal, porque eu me referi a toda a categoria. E um juízo universal negativo, porque eu estou negando o fato de haver um mundial aí, entendeu? E aí, esse mesmo juízo podia ser um juízo particular, de uma parcela. Eu podia dizer assim, ó, algum palmeirense tem mundial, quer dizer, dentro do todo, né, o que daí é difícil, dentro do todo, algum tem. E eu podia dizer ainda, no juízo singular, João tem mundial, entende? Porque tem só o João dentro do todo que alcançou o mundial, que nem não tem jeito. Mas, ó, um outro exemplo, eu posso dizer assim, ó, todo professor de filosofia é maluco, juízo universal afirmativo, tá? Eu posso dizer também, algum professor de filosofia é maluco, juízo particular afirmativo. Ou eu posso dizer assim, Carla é maluca enquanto professor de filosofia. Entende? Entende o que eu tô dizendo? Por que isso é importante? Porque às vezes a gente generaliza aquilo que é particular, ou às vezes a gente generaliza aquilo que é singular. Então, quando você diz assim, por exemplo, todo professor de filosofia é maluco, você está cometendo um erro lógico aí. Porque existem professores de filosofia maluco, mas nem todos são. Eu posso dizer, por exemplo, todo aluno é preguiçoso, tá vendo? Tem um erro lógico aí, um erro de juízo. E por que um erro de juízo? Porque nem todos os alunos são preguiçosos. Porque, afinal de contas, nem todos os seres humanos são preguiçosos. Algum aluno é preguiçoso? Aí eu tô falando, né, diferente, porque algum ser humano é preguiçoso. E eu posso dizer ainda no singular, João é preguiçoso. Enquanto na categoria de alunos, tranquilo? Então, existem juízos universais, os juízos particulares e os juízos singulares. E esses juízos podem ser tanto afirmativos quanto negativos. E aí você investiga dentro desses juízos se eles são verdadeiros ou se eles são só válidos, ok? Então tá. Os juízos organizados, ele propõe um raciocínio. Vários juízos viram um raciocínio inteiro, né? Então você pega o juízo sobre A, sobre B, C, D e compõe um raciocínio, né? E quando a gente fala de raciocínio, existem alguns tipos de raciocínio. E quais são esses raciocínios? Esses tipos de raciocínio? Existe o raciocínio indutivo, o raciocínio dedutivo e o raciocínio por analogia, tá? O que é o raciocínio indutivo? É quando eu uso um caso particular e estabeleço uma regra geral. O raciocínio dedutivo é quando de uma regra geral eu aplico a um caso particular. E um raciocínio por analogia é quando se isso deu certo para A, também vai dar certo para B. Vou dar exemplo, certo? De raciocínios indutivos. Eu posso dizer assim, Carla, né, Débora e Cleverson são malucos. Carla, Débora e Cleverson são professores de filosofia. Logo, todo professor de filosofia é maluco. Eu cheguei a essa conclusão por indução. Eu vou fazer o contrário, que é a dedução. Agora eu vou começar no geral, eu vou vir pro particular. Eu digo assim, todo professor de filosofia é maluco. Carla é professora de filosofia. Logo, Carla é maluca. Entendeu? Aí eu posso usar por analogia. Carla é professora de filosofia e é maluca. A Débora é professora de filosofia, então a Débora também é maluca. Entendeu? Então, eu posso pegar os meus juízos e elaborar raciocínios que são indutivos do particular para o geral. Repete comigo.
Indução do particular para o geral. Indução do particular para o geral. De novo. Indução do particular para o geral. Dedução do geral para o particular. Tá? Dedução do geral para o particular. E analogia, comparação entre A e B. Tá? Então, beleza, entendemos isso. Agora, quando você pega um tipo de raciocínio, você pode... Tem uma forma específica de raciocinar que Aristóteles chamou de silogismo. O que é o silogismo? É uma forma de raciocínio lógico. E essa forma, ela vai ter algumas regras, tá? E aí nós vamos estudar agora as regras do silogismo segundo Aristóteles. Tranquilo? Então tá. Então a gente sabe que um silogismo, ele tem duas premissas e uma conclusão. O que é uma premissa, né? São as proposições do meu raciocínio. E essas proposições vão dar a base para minha conclusão. Gente, é claro, eu não posso chegar e dizer assim, olha, João é chato. Eu vou falar para você, de onde você tirou isso? Ou seja, eu estou perguntando, em quais premissas você se baseia? Porque eu quero analisar os juízos que estão nessas premissas para saber mesmo se o João é chato, entendeu? Então você diz assim, com base nisso e nisso, João é chato. Ah, tá, eu posso não concordar, mas eu respeito seu raciocínio. Então são duas premissas e uma conclusão, você não vai direto para a conclusão. Primeiro tem as premissas, ok? Então tá, dentro desse lance de ter duas premissas e uma conclusão, existem três termos importantes, que é o termo maior, o termo menor e o termo médio, tá? O que é o termo maior? É o predicado da conclusão. O termo maior é o predicado da conclusão. O termo menor é o sujeito da conclusão. E o termo médio é aquele que aparece nas duas premissas. Portanto, se eu quero achar, e o vestibular vai pedir isso de você, os termos maior e menor, eu vou lá para a conclusão. Se eu quero o termo médio, eu vou para as premissas. Vamos usar um exemplo. Eu posso dizer assim, nenhum palmeirense tem mundial. João é palmeirense, logo João não tem mundial, tá? Então, vamos lá. Qual que é o termo maior? É o predicado da conclusão. Qual que é a conclusão? João não tem mundial, tá? O predicado da conclusão, portanto, é não tem mundial. Qual que é o termo maior? Não tem mundial. Ótimo. Qual que é o termo menor? É o sujeito da conclusão. Qual que é a conclusão? João não tem mundial. Quem que é o sujeito? É João. Então, o termo menor é João e o termo maior é não tem mundial. Ok? O termo maior e o menor. E o termo médio? Agora a gente tem que ir para as premissas. Qual que é a palavrinha que vai aparecer nas duas premissas? Veja bem, nenhum palmeirense tem mundial. João é palmeirense. Qual que é a palavra que aparece nas duas premissas? É palmeirense. Se o termo médio é aquele que aparece nas duas premissas, portanto, aqui o meu termo médio é palmeirense, ok? Eu posso dizer assim, toda mulher é santa. Joana é mulher, logo Joana é santa, tá? Toda mulher é santa, Joana é mulher, logo Joana é santa. Qual que é o termo maior? É o predicado da conclusão, logo é santa, né? Qual que é o termo menor? É o sujeito da conclusão, portanto, Joana. Qual que é o termo médio? É o que aparece nas duas premissas. Vamos para as premissas. Toda mulher é santa, Joana é mulher. Então, o termo médio é mulher, porque é a mulher que aparece nas duas premissas, tá? E aí, o Aristóteles diz que existe a premissa maior e a premissa menor. Qual que é a premissa maior? É aquela premissa que traz nela o termo maior. E qual que é a premissa menor? É a que traz nela o termo menor. Então, vamos lá. Toda mulher é santa, Joana é mulher, logo Joana é santa, tá? O termo maior é o predicado da conclusão. É santa, né? Então, você fala assim, toda mulher é santa, Joana é mulher. A premissa maior é a primeira. Porque tem nela o predicado da conclusão.
tá? Qual que é o termo menor? O termo menor é o sujeito da conclusão, Joana. Então, a segunda premissa é a menor, porque é nela que tem o termo Joana. Quando você pega lá, nenhum palmeirense tem mundial, João é palmeirense, logo João não tem mundial. Qual que é a premissa maior? Nenhum palmeirense tem mundial. Qual que é a premissa menor? João é palmeirense. Porque João é o predicado é o sujeito da conclusão. E o sujeito da conclusão é o termo menor. Então, a premissa menor é aquela que tem o sujeito, porque é o sujeito que é o termo menor, entendeu? Agora, quando você fala, qual que é a premissa maior? A premissa maior é não tem mundial. Por quê? Quando você pega lá, João não tem mundial, é o predicado da conclusão. O predicado é o termo maior. Qual que é a premissa em que está escrito não tem mundial? Né? Nenhum palmeirense tem mundial, é a primeira, ok? Então, beleza. Tem algumas regras que eu quero que você saiba aí, que é importante, que o PAS vai cobrar de você. Uma delas é a seguinte, ó. A conclusão nunca deve ter o termo médio, porque senão fica sem lógica. Como que fica? Por exemplo, ó. Nenhum palmeirense tem mundial. João é palmeirense. Qual que é o termo médio? É palmeirense. Ela não pode estar na conclusão. Senão fica assim, nenhum palmeirense tem mundial. João é palmeirense. Logo, João é palmeirense. O termo médio não pode aparecer na conclusão, senão seu raciocínio fica sem lógica, tá? O termo médio deve ser universal ou geral. Quando você fala de dedução, você começa de um caso do geral para o particular. Essa é o método utilizado pelo Aristóteles, tá? Duas premissas afirmativas não podem gerar uma premissa negativa, né? Isso é meio lógico. Então, você pensa assim, nenhum palmeirense tem mundial, João é palmeirense. Logo, João tem mundial. Se eu comecei negando, se as minhas premissas são negativas, eu não posso concluir afirmativamente, né? Eu digo assim, por exemplo, todo professor é legal. Ó, eu tô afirmando, certo? Carla é professora, tô afirmando. Eu não posso dizer que eu não sou legal lá na conclusão, porque as minhas premissas são afirmativas, tá? E aí, de duas premissas particulares, nada se conclui. Por quê? Porque você pega assim, ó. Então, eu vou do geral pro particular. Então, eu começo assim. João não tem mundial. Na segunda. João não tem mundial. Na primeira. Na segunda. João não tem mundial. Ou João é palmeirense. João é um palmeirense que não tem mundial. João é um palmeirense que não tem. Porque a regra lógica é a seguinte. Eu pego um caso geral e eu pego esse particular e tenho que colocar esse particular dentro da regra geral. Se só tem particular e particular, como que eu vou concluir? Entende? Eu digo assim, olha, todo o grupo maior de seres humanos, todo homem é mortal. Sócrates é homem. Eu tô pegando Sócrates na conclusão e jogando ele dentro do grupo maior, entende? Então, Sócrates é mortal. Agora, se eu faço sobre Sócrates, eu vou ficando dando volta, eu posso até falar alguma coisa sobre Sócrates, só que não é um raciocínio válido, porque eu nunca vou concluir nada, eu vou dar sempre novas informações. Tranquilo? Então, beleza. É isso aí, galera. A lógica, ela tá aí para ajudar a gente a organizar o raciocínio e a fala, e tem algumas coisas que são importantes para você entender quando alguém foge da lógica por vários motivos. E essas coisas importantes são falácias, tá? O que é falácia? Falácia é um erro no discurso. É um erro... você viu que a gente tem regras pro discurso lógico, não tem? E aí, essas regras, elas servem para nos ajudar. Às vezes a pessoa foge da regra, ela comete uma falácia. Por exemplo, quando ela pega e coloca o termo médio na conclusão. Mas algumas pessoas, elas usam de falácias para dar um jeitinho brasileiro de fugir do assunto, porque ela não tá dando conta de debater com o outro. Vou dar 2 exemplos de falácia para você. Uma é a ad hominem, tá? O que é a falácia ad hominem? É o argumento contra o homem. Vamos supor que eu sou a pessoa em questão.
E aí eu fiz um argumento todo estruturado para dizer para você que essa caneca é boa, tá? Então essa caneca é boa porque ela é boa, eu fiz um monte, né? Porque ela é feita desse material, porque ela é assim, assim, então logo a caneca é boa. E aí você não concorda que essa caneca é boa, mas você não consegue desconstruir as minhas premissas, entendeu? E porque você não consegue destruir as minhas premissas, você fala: "Ah, Carla, vai se ferrar, você é uma chata", entende? Olha o que você fez. A gente não vai poder discutir, logicamente, por quê? Porque não podendo argumentar contra os argumentos das minhas premissas, você me ofendeu. E a gente faz isso o tempo todo, né? Às vezes uma pessoa fala alguma coisa, fala, daí você não consegue ir contra e você fala: "Ah, vá tomar água", né? Então, esse é a ad hominem. Existe outro tipo de falácia também, para exemplificar, que é a do espantalho, tá? Como que essa falácia acontece? Quando a pessoa argumenta, os argumentos são bons, os juízos dela são juízos de fato, juízos não só, o argumento não é só válido como é verdadeiro, você se vê aí numa sinuca. E agora? Eu não sei o que fazer, né? E aí você chama atenção no seu discurso para uma outra coisa, que é o seu campo ali, né? Que você tem segurança para falar, para não debater. Vou dar um exemplo, né? Eu posso dizer assim: João é bom para a medicina porque ele tem essas e é. Não, João é ruim para a medicina porque ele tem essas características, tá? E aí eu falo de todas as características e um bom médico tem que ter essas características. Se todo bom médico tem que ter essas características e João tem essas características, ele é um bom médico. E aí, você não consegue debater, porque é tão lógico o que eu disse sobre as características de ser um bom médico que você fala assim: ah, mas e o historiador? O historiador é ridículo, né? Ou então você diz assim: e o João tá. O João não é um bom médico. Mas e o Sebastião? O Sebastião também não é um bom médico. Ninguém fala do Sebastião. O que o Sebastião tem a ver com o João? No exemplo aqui da caneca, né? Eu posso dizer assim: essa caneca é boa por isso, isso, aquilo. E aí você não consegue contradizer porque você não gosta da caneca. Mas você diz assim: o mouse é melhor que a caneca. Eu digo: o que o mouse tem a ver com a caneca? Desconstrua a minha fala, vamos. Desconstrua. Diga que as minhas premissas não são verdadeiras por esse e esse fato, né? E daí você investiga as fake news, por exemplo, né? Você sabe que uma coisa é fake, você vai contra aquilo que a pessoa tá falando quando você investiga as bases. Ela diz assim: então, o Covid não é real por isso, isso, aquilo. E essa informação eu tirei daqui, dali e dali. E aí, o que você tem que fazer? Então, você vai lá nas premissas. Eu tirei daqui, daqui e dali. Ah, mas a informação que aqui, ali deu é uma notícia falsa. Então, você concluiu que Covid não é real a partir dessa notícia falsa. Entendeu? Entendeu? Mas aí você tem que ter na mão um espírito você tem que ter um espírito de investigação, você tem que buscar a verdade que se fala em A, B e C. E não é só pelo fato de que foi divulgado em determinado site que é verdadeiro, e enfim. Deu para você perceber que a lógica é um instrumento importante para a gente basear a nossa vida, as nossas ações e buscar ser coerente daquilo que se fala com o mundo como ele é. Beijo, se cuidei, tá?